pouquinho passada das 6h30 da tarde, que é mais ou menos o horário que eu finalizo o meu dia de trabalho. E eu tô indo lá pra horta, vou colher algumas coisas e mostrar pra vocês então como que tá indo as coisas lá embaixo. A minha horta é aqui do ladinho do prédio. Há 2 semanas atrás eu compartilhei uma receita de mingau de aveia de forno, tipo um bolo de aveia. E eu congelei uma porção, então agora eu vou comer um pedaço aqui no meu café da manhã. A receita, ou as receitas, porque são 2 receitas. Se você ainda não viu, vou deixar aqui embaixo na descrição, super recomendo. Você faz uma vez e tem um café da manhã para a semana toda. E eu adicionei um pouquinho de iogurte de soja por cima na hora de consumir. Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? E hoje vai ser mais um vídeo do que eu como num dia. E eu já mostrei também pra vocês o que eu colhi na minha horta. Eu colho, eu acho que a cada 2 dias alguma coisa. Tá, gente? Muito, mas muito seco. Tipo assim, não chove. A região onde eu moro aqui na Alemanha tá sendo considerada a região mais seca de toda a Alemanha. E choveu somente 20% do que choveria normalmente. Então, pra vocês terem uma ideia, tá muito difícil. E o meu dia hoje vai ser praticamente ficar na frente do computador editando. Semana que vem, eu e meu marido, a gente vai pra Holanda. E aí eu quero deixar os vídeos da quarta e do domingo prontinhos. E o meu café da manhã, como vocês viram, então tá sendo esse mingau de aveia, delicioso e nutritivo. Trabalhar um pouquinho e quando eu for preparar o almoço, eu volto aqui pra conversar com vocês. Indo preparar o almoço, eu tenho essa abóbora aqui que na verdade eu colhi semana passada da horta, então eu vou utilizar um pedaço dela hoje, vou fazer um refogado com essa abóbora e essas linguiças veganas aqui que são feitas à base de ervilha, não tem soja, também não tem glúten, são 100% veganas, eu adoro. E para acompanhar, eu vou primeiro aqui fazer uma salada de repolho roxo, beterraba e cenoura, todas as coisas que eu colhi da minha horta. Esse repolho eu colhi semana passada. Eu faço sempre uma quantidade maior para 2 a 3 dias. Já que eu tô sujando os utensílios, eu gosto de fazer uma porção maior, eu guardo na geladeira, num recipiente bem limpo e não estraga. Então aqui eu ralei repolho roxo, depois tô ralando uma cenoura e 2 beterrabas. Eu amo beterraba crua, faz muito bem para a saúde e eu gosto dessa combinação de repolho roxo, cenoura e beterraba. Então depois que eu ralei tudo aqui numa tigela, eu coloco um pouquinho de sementes de girassol, tempero com sal, vinagre balsâmico e azeite de oliva, só isso. Misturo bem. Eu fiz primeiro a salada porque eu acho que se ela ficar um pouquinho parada, tipo marinando, ela fica mais gostosa. Então agora que a saladinha tá pronta, eu vou fazer o refogadinho. Então aqui tem a linguiça vegana que eu cortei em pedaços, vou acrescentar numa frigideira. Também acrescento alho e cebola, vou fritar rapidamente. Agora eu acrescento a abóbora que eu cortei em cubos. Misturo, acrescento só um pouquinho de água, não muito. Também acrescentei um pouquinho de sal e páprica doce. E agora eu vou deixar isso aqui refogando, coloco a tampa e deixo refogando. Isso aqui levou em média, acho que 10 minutos para ficar no ponto, que seria quando a abóbora tá bem macia.
E de vez em quando, é claro, eu vou lá e mexo pra certificar que não tá grudando no fundo da frigideira, não tá queimando. E nesse ponto aqui, a abóbora tava macia, acrescentei um pouquinho de milho também, esses milho de lata mesmo de conserva. Salsinha, é claro, porque sempre tem que ter salsinha nas minhas refeições, gosto muito de salsinha. E aí, pra finalizar, um pouquinho desse queijo feta. E agora eu vou só servir uma porção aqui de salada no prato e uma porção desse refogadinho. O restante eu guardo na geladeira depois de frio, né, gente? Um recipiente bem limpo. E aí eu consumo nos dias seguintes, se eu não for consumir tudo no mesmo dia. E olha essas cores, gente. Não tá lindo, lindo, lindo? E ficou uma delícia isso aqui, gente. Que coisa mais deliciosa. Eu amo abóbora, gente. E quando eu vim morar na Alemanha uns 10 anos atrás, eu lembro que eu ficava muito triste porque eu não encontrava abóbora para comprar o ano inteiro. Aqui as abóboras em geral, assim, são mais comuns de você encontrar agora no final do verão, no outono e aí um pedacinho no inverno. Depois, em outras épocas, até você encontra, mas não é tão fácil, tão frequente. E eu sentia muita falta de abóbora. Eu sei que pode parecer um detalhe totalmente insignificante, mas eu sentia muita falta. E eu ainda lembro a primeira vez que eu, depois de vários meses sem abóbora, que eu fui no supermercado e eu enxerguei abóboras para serem vendidas. Eu literalmente dei um grito de felicidade e meu marido morreu de vergonha, né? Porque tava fazendo o maior escândalo dentro do supermercado. Mas esse é o tamanho da minha paixão por abóbora. Muito feliz com o almoço que eu preparei, porque ficou muito bom, gente. Muito bom. Então, é isso. E como eu colhi bastante tomates e pepinos da horta, pro jantar eu vou fazer uma salada, só que eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu faço normalmente, porque eu vou dourar, dar uma temperada no grão de bico. Aqui eu tenho a minha air fryer, eu forro com esse papel manteiga, acrescento o grão de bico, eu tô usando grão de bico de lata mesmo, um pouquinho de cebola roxa, e aí eu vou temperar bem com alho, sal, páprica doce, azeite de oliva e dourar ele mais ou menos assim uns 10 minutinhos. Eu fico de olho e vou vendo quando ele tá no ponto que eu gosto, meio crocante. Isso daqui fez toda a diferença na salada, deixou a salada mais, não sei, mais quente, mais saborosa. Enquanto o grão de bico tá lá dourando, eu vou cortar aqui um pepino e tomates. De novo, eu vou fazer uma quantidade um pouquinho maior, já para sobrar pro dia seguinte. Aqui eu tenho uma variedade de tomates, né, que eu colhi da horta, amarelos, uns mais amarronzados, vermelhos. E também coloco salsinha. Geralmente eu colocaria rúcula nessa salada, mas eu não tinha hoje rúcula em casa, então coloquei bastante salsinha. E aí um pouquinho de queijo feta, para dar aquela vibe meio mediterrânea. E aí o grão de bico, olha como ele ficou, gente, bem crocante, ficou temperadinho assim. Eu amei essa salada, gente. Amei, amei mesmo, ficou muito, muito boa. E eu não temperei ela aqui, geralmente eu temperaria, colocaria mais um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite de oliva, porque eu tinha um restinho de um molho de tahine, que é a pasta de gergelim que eu havia feito ontem. Então eu deixei a salada assim sem muito tempero, apesar de que ela acaba pegando, né, o tempero do grão de bico. E aí na hora de consumir eu coloquei um pouquinho desse molinho de tahine por cima, que é só tahine, que você acrescenta um pouquinho de água, limão, um pouquinho de sal. E gente, isso aqui ficou tão bom, não tem nem como explicar, porque ficou maravilhoso, refrescante, mas também assim meio que quente, meio temperadinha. Recomendo 1 milhão de vezes. Tomando um chazinho aqui de ervas, uma delícia. E eu e meu marido, a gente vai sair agora pra fazer uma caminhada. A gente tenta assim 1 vez por semana fazer uma caminhada no final do dia juntos. Aí no final de semana a gente sempre faz trilha, corrida, esse tipo de coisa juntos. E a gente gosta muito de caminhar nesse horário, assim, no final do dia, antes do anoitecer. Eu acho que a paisagem fica linda, linda. E aqui é relativamente seguro você caminhar mesmo quando já tá anoitecendo. Então a gente vai fazer isso agora. E coloquei uma roupa mais quentinha, porque a noite agora já fica bem mais fresquinho. Então, beijos e eu vejo vocês no próximo vídeo.